A ideia de que os milagres seriam impossíveis por violarem as leis da natureza é uma das objeções mais persistentes contra qualquer afirmação religiosa ou teísta sobre eventos extraordinários. Essa objeção foi formulada de maneira clássica pelo filósofo escocês David Hume, cuja influência se estende até hoje nos debates sobre religião, epistemologia e filosofia da ciência. O argumento de David Hume contra os milagres, exposto sobretudo em sua obra Of Miracles, enfrenta sérias dificuldades conceituais e epistemológicas. Hume sustenta que a crença em milagres é irracional, porque tais eventos violariam as leis da natureza, que são estabelecidas com base em uma experiência humana constante e uniforme. No entanto, esse raciocínio revela pressupostos questionáveis e circularidade lógica. Em primeiro lugar, Hume parte da premissa de que a experiência humana é universal, homogênea e definitiva, uma suposição que não resiste ao exame mais rigoroso. Afinal, nem ele nem qualquer outro pensador detém acesso à totalidade da experiência humana passada, presente e futura. O próprio Hume admite que nossas crenças empíricas são baseadas na indução, mas seu argumento contra os milagres falha ao transformar uma indução limitada em certeza absoluta. Ademais, se as leis da natureza são inferidas da repetição de experiências humanas, então as alegações de milhões de pessoas que afirmam ter testemunhado ou vivenciado milagres não podem ser simplesmente descartadas sem um critério claro e não tendencioso. Essas experiências também pertencem ao campo da experiência humana. Excluí-las de antemão é violar o próprio princípio empírico que Hume invoca. De fato, pesquisas contemporâneas em psicologia da religião e antropologia apontam que aproximadamente um terço da população mundial relata ter tido alguma experiência espiritual ou transcendente. Assim, não se pode alegar uniformidade de experiências sem ignorar deliberadamente um vasto corpo de testemunhos humanos. C.S. Lewis, em sua obra Milagres, critica precisamente essa falácia circular no raciocínio de Hume. A única razão para rejeitar os testemunhos de milagres é a pressuposição de que milagres não acontecem, mas essa pressuposição só é legítima se já soubermos que todos os testemunhos são falsos. O que é exatamente o que se pretende provar? Trata-se de um exemplo clássico de petição de princípio. Basicamente, o argumento presume como a verdadeira conclusão que deveria demonstrar, e até mesmo filósofos ateus contemporâneos reconhecem essas falhas do argumento humeano. John Ehrman, por exemplo, realiza uma crítica técnica ao argumento, demonstrando que ele ignora princípios fundamentais da inferência probabilística, especialmente o teorema de Bayes. Ehrman argumenta que Hume desconsidera o peso dos testemunhos, mesmo em casos nos quais a probabilidade de falsidade é estatisticamente inferior à possibilidade de que algo extraordinário tenha de fato ocorrido. Nas palavras de Ehrman, Hume confunde a improbabilidade de um evento com a improbabilidade de sua evidência ser verdadeira. A concepção de milagre como uma violação das leis naturais, proposta por David Hume, é uma das formulações mais influentes e ao mesmo tempo filosoficamente problemática sobre o tema. Segundo Hume, o milagre é uma transgressão de uma lei da natureza por uma particular vontade de uma divindade ou pela interposição de algum agente invisível. No entanto, essa definição pressupõe uma concepção rígida e mecanista da natureza, provavelmente herdeira do racionalismo cartesiano e do determinismo newtoniano, que não corresponde nem ao modo clássico e nem ao modo contemporâneo de compreender as leis naturais. Antes de Hume, pensadores teístas de tradição aristotélica atomista já apresentavam concepções mais refinadas e menos mecanicistas. São Tomás de Aquino, por exemplo, na Suma Teológica, define o milagre não como uma violação das leis naturais, mas como um efeito que supera as capacidades da natureza conhecida. Nesse sentido, o milagre não contradiz a natureza, mas a transcende, sendo sinal de uma causa superior agindo além do curso ordinário dos eventos. A própria ideia de lei natural, ao contrário do que Hume sugere, não implica a necessidade absoluta, mas apenas regularidade observada. Como enfatiza o filósofo contemporâneo William Lane Craig, as leis da natureza descrevem o que acontece em condições normais, não o que deve acontecer em qualquer circunstância. E essa distinção é crucial, afinal, se a natureza é um sistema aberto, então a intervenção de um agente transcendente não representa uma violação, mas a introdução de uma nova causalidade. C.S. Lewis, em Milagres, oferece uma analogia didática para esclarecer esse ponto. Imagine que alguém coloque R$1.000 em uma gaveta a cada semana durante o mês, e ao final espere encontrar R$4.000. Se encontrar apenas 1.000, não concluirá que a aritmética foi violada, mas sim que houve uma interferência, no caso alguém que retirou o dinheiro. A lei matemática permanece intacta, e de fato é ela que permite detectar a anomalia. Analogamente, os milagres não violam as leis naturais, na verdade são reconhecidos graças a elas, e justamente porque representam algo extraordinário em relação ao curso habitual da natureza. Outra objeção muito comum aos milagres é que eles violariam as leis da natureza e, portanto, seriam incompatíveis com o conhecimento científico. No entanto, essa visão não é sustentada pelas principais
teorias filosóficas sobre o que são de fato as leis naturais. E no caso estamos falando de três: a teoria da regularidade, a teoria da necessidade gnômica e a teoria das disposições causais. Primeiro vamos falar da teoria da regularidade. Segundo essa concepção associada a David Hume e desenvolvida por filósofos contemporâneos como John Mill, as leis naturais são simplesmente descrições das regularidades observadas no mundo. Elas não são comandos que a natureza deve obedecer, mas padrões que normalmente se repetem. Assim, se ocorre um milagre, como uma cura instantânea de uma doença terminal, isso não significa que uma lei foi quebrada, mas apenas que um evento extraordinário escapou do padrão usual descrito por essas leis. Assim como disse Nancy Cartwright, as leis da natureza mentem, no sentido de que muitas vezes simplificam a complexidade real do mundo. Outra teoria influente é a teoria da necessidade gnômica, que vê as leis como expressões de que a natureza pode ou não fazer por conta própria, isto é, sem interferências externas. Nesse quadro, o milagre não contradiz a estrutura interna do mundo, mas representa uma intervenção de uma causa transcendental, que introduz algo novo no sistema. E essa ideia é compatível com a filosofia de pensadores, que interpretam as leis como reflexo das capacidades essenciais das coisas. Por exemplo, se uma ação divina age de fora do sistema natural, ela não infringe as leis internas da natureza, apenas as ultrapassa. Trata-se, como diria Aristóteles, de uma causa extrínseca e não de uma negação das causas naturais. E por último, mas não menos importante, a teoria das disposições causais. Segundo essa abordagem defendida por filósofos como Stephen Mumford e a própria Nancy Cartwright, os elementos do mundo possuem disposições ou tendências a agir de certas maneiras. Por exemplo, a água tem tendência de congelar abaixo de 0 graus Celsius. Contudo, essas disposições não garantem que o comportamento sempre se manifestem. Elas apenas indicam o que tende a acontecer em condições normais. Se Deus em certo momento impede que a água se congele, isso não contradiz sua natureza, apenas suspende a manifestação daquela tendência em uma situação específica. Em termos técnicos, trata-se de uma interrupção da manifestação e não de uma negação da disposição. Inclusive, com o advento da mecânica quântica, a própria ciência abandonou a ideia de que leis naturais operam de maneira determinista e absoluta. Em vez de descreverem o que necessariamente ocorre, as leis da física quântica lidam com probabilidades, ou seja, eventos antes considerados impossíveis passaram a ser vistos como altamente improváveis, mas ainda assim possíveis dentro do espectro das leis físicas. Por exemplo, segundo os princípios da mecânica quântica, há uma chance extremamente pequena, mas real, de que uma partícula atravesse uma barreira que pela física clássica seria intransponível, e esse fenômeno é conhecido como tunelamento quântico. Da mesma forma, eventos extraordinários como uma mesa flutuar espontaneamente não são estritamente proibidos pela física, apenas têm probabilidade tão baixa que não se esperaria vê-los em condições normais. Kenneth Ward, filósofo e teólogo, observou que Deus poderia agir dentro desse quadro probabilístico, escolhendo trajetórias que, embora altamente improváveis, estão permitidas pela física. Assim, milagres poderiam ser entendidos não como uma violação, mas como uma atualização de possibilidades raríssimas que só realizam por vontade divina. E essa ideia é reforçada pela concepção de colapso da função de onda, na qual a realidade se define apenas no momento de observação. Isso sugere que o próprio tecido da realidade é mais aberto e flexível do que se imagina, deixando espaço mesmo na ciência para algo como a intervenção divina. Por último, é importante reconhecer com rigor intelectual que nenhum dos argumentos apresentados aqui pretende provar de forma definitiva que milagres de fato ocorrem. A existência de milagres é uma questão que transcende o domínio exclusivo da razão teórica e exige, além de análise filosófica e científica, uma consideração mais ampla que inclui o testemunho histórico, a epistemologia da religião e, por fim, a abertura à transcendência. E, no entanto, uma coisa é certa: não há nada, nem na lógica formal, nem nas teorias modernas da física, nem na filosofia contemporânea da ciência, que torne os milagres impossíveis em princípio. A crença de que o universo é um sistema fechado, regido por leis imutáveis e invioláveis, não é uma conclusão científica, mas sim uma suposição metafísica herdada de um paradigma mecanicista do século XVII, inclusive já superada por diversas linhas da física moderna e da filosofia das ciências naturais. Rejeitar a possibilidade de milagres a priori, como fez David Hume, é abandonar o ideal de neutralidade metodológica que caracteriza a verdadeira investigação filosófica. Portanto, excluir os milagres, por definição, não é uma filosofia séria. Na verdade, trata-se de um gesto retórico que evita, em vez de enfrentar, as questões profundas sobre a estrutura da realidade e a possibilidade de que o transcendente possa, por vezes, tocar o mundo. Uma filosofia autêntica não teme o inusitado, mas permanece vigilante, crítica e aberta ao mistério.